O tema que a gente tem para essa noite é: quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Uma das histórias e pensamentos talvez mais conhecidos da palavra de Deus. Uma pergunta que Jesus faz para os seus discípulos numa ocasião muito especial. Uma pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, talvez numa certa curiosidade. O texto, e Mateus conta isso para a gente, ele começa dizendo, e as formas como Mateus apresenta, demonstra uma curiosidade, uma pressa em Jesus, em ter aquele bate-papo com os discípulos. Você já teve a necessidade de ter um bate-papo com alguém assim, urgente? Não preciso bater um papo com você urgente. Eu preciso conversar com você urgente. Eu estou para sair. Isso acontece normalmente com mães, né? Quem são mães aqui, né? Os filhos estão saindo de casa, fala, filho, faz isso, filha, faz aquilo, não faz isso, não esquece da tal coisa. É sempre assim, né? Não, eu tenho um amigo que a reclamação dele com a mãe dele era sempre que no inverno ela falava com ele: cuidado com as folhas molhadas. Você vai dirigir, cuidado com as folhas molhadas. E por fim, os amigos dele, quando ele ia sair de casa, os amigos já mandavam um texto para ele, dizendo para ele: cuidado com as folhas molhadas. O texto começa dizendo assim, Mateus 16, a partir do verso 13. Chegando Jesus à região de a região de Cesareia de Filipe. Para aí e pensa comigo o seguinte: por que isso é importante? Por que é importante para nós sabermos que Jesus estava chegando nesse lugar chamado Cesareia de Filipe? Primeiro, porque tinha um outro lugar chamado Cesareia. E a identificação que Mateus faz aqui é justamente de dizer que era essa Cesareia de Filipe, porque ele tinha uma expectativa. A expectativa dele era o seguinte: eles estavam minutos antes na região da Galileia. Eles viajam a pé. Aliás, o que me faz lembrar uma história, um rapaz com cabelo comprido, a moda nova, e jovens com os cabelos compridos, e o pai radical não queria que o menino andasse com aqueles cabelos compridos, e o menino fez 18 anos, queria ganhar um carro de presente, e o pai dele falou: filho, não tem carro para quem usa cabelo grande aqui na minha casa. E o pai, muito religioso, o filho falou: pai, mas Jesus tinha cabelo comprido? Ele falou: sim, mas ele andava a pé. Eles vão para esse lugar chamado Cesareia de Filipe, que ficava em torno de 25 milhas da região da Galileia. Aí você pensa, 25 milhas é fácil, é tranquilo, eu entro no meu carro, dirijo a 65 milhas por hora, rapidinho eu chego nesse lugar. Eles estavam a pé. Aí você faz as contas, o ser humano anda mais ou menos aí numa velocidade de 3 milhas por hora, eu vou te poupar as contas, mais ou menos 8 horas andando a pé para chegar. Tem que ser um segredo muito bem contado para alguém querer andar 8 horas a pé para poder ter um bate-papo. Jesus sai, um lugar onde era predominantemente pessoas não da religião judaica. Um lugar cheio de outros templos, cheio de templos para deuses. E Jesus leva os seus discípulos para lá porque ele quer bater um papo especial com eles. O verso 13 continua dizendo: perguntou aos seus discípulos: quem os outros, não vocês, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa expressão Filho do Homem, e vale a pena você prestar atenção nela aqui, porque Jesus usa muito disso para falar a respeito dele mesmo. E é uma expressão interessante, porque, aliás, na nova versão internacional, de onde a gente está lendo, o Filho tem com F maiúsculo, como praticamente todas as outras versões da Bíblia, de uma alusão completa a Jesus Cristo. E é uma expressão que os profetas destacam, e de uma certa forma, talvez para mim e para você, não faça tanto efeito quanto fazia para os ouvintes de Jesus lá no século I. Porque quando ele fala com eles, o Filho do Homem, automaticamente a mente deles vai para o profeta Daniel. Porque quando o profeta Daniel fala do Filho do Homem, ele está falando do ungido. Daquele que viria, daquele que restauraria o relacionamento do homem com Deus. Jesus pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem que as pessoas estão dizendo? Quem que as pessoas estão esperando que seja a minha pessoa? Em outras palavras, o que Jesus queria saber era:
Alguém pegou a ideia? Alguém pegou a ideia? Ele está com seus discípulos há praticamente 3 anos trabalhando, ele está numa curiosidade, eu vim trazer uma mensagem, mas essas pessoas pegaram a ideia. Você pegou a ideia? Quem os outros dizem que eu sou? Um dos comentaristas da Bíblia, de um dos comentários mais lindos, eu gosto dele, William Barclay é o nome dele, ele fala o seguinte: a indagação de Jesus era como se fosse essa: haveria alguém que depois de Jesus partir, continuaria o trabalho? Essa era a pergunta dele. Quem que eles estão pensando que eu sou? Quem que eles estão entendendo? Você pegou a ideia? E, aliás, o Barclay continua o pensamento dele, ele diz o seguinte na restante: sem rodeio, sem corta-volta, a pergunta de Jesus envolvia a sobrevivência da fé cristã. Se aqueles 12 rapazes, cada um mais perdido do que o outro, e depois que a gente conhece a história, você sabe quem são eles, praticamente todos os 12, com raríssimas exceções, analfabetos. Um ativista político, um outro ladrão, uns que não sabem segurar a língua e são precipitados. Os 12 caras que Jesus escolheu. Você não escolheria nunca para tomar conta da sua empresa, você está indo embora para o seu país ou para algum outro lugar. Nunca aqueles cidadãos, principalmente o ladrão. E Jesus pergunta: esses caras estão sabendo? Eles pegaram a ideia? Mas quem que os outros dizem? Os discípulos começam a responder. Alguns dizem, diz eles, João Batista. Essa era uma ideia, e se você conhece os textos bíblicos, se você já teve a oportunidade de saber quem é João Batista, Jesus testemunha a respeito de João Batista. O que Jesus fala a respeito de João Batista é o seguinte: dos que nasceram de mulher, não tem ninguém maior que ele. Não tem ninguém maior que ele. O maior que teve, dos que nasceram de mulher, ninguém maior do que João Batista. E os discípulos falaram com ele: Senhor, alguns falam aí que o Senhor, eles devem ter até colocado a mão assim na boca, João Batista, né? João Batista tinha morrido há pouco tempo. E essa história não só era bem cotada entre a população que não conhecia Jesus, como a própria pessoa que mandou decapitar João Batista, Herodes. O texto fala isso para a gente, a Bíblia fala isso, aliás, 2 capítulos antes desse aí fala, Mateus fala justamente isso, que Herodes temia que Jesus fosse João Batista que tivesse voltado à vida. Fazendo esse monte de milagre que esse sujeito faz aí, ele só pode ser João Batista. Só pode ser João Batista. Eles falam, mas uns falam João Batista, outros dizem que é Elias. Elias, o suprassumo dos profetas. Quando eu penso em profeta, você fala um profeta, o primeiro que vai vir na minha mente é Elias. Elias. Mesmo aqueles outros que têm livros com seus nomes na Bíblia, não se destacaram quanto Elias. O suprassumo dos profetas, a representação dos profetas. Mas por que as pessoas pensavam que ele era Elias? Os judeus, até hoje, século 21, algumas das suas cerimônias, incluindo circuncisão, incluindo a cerimônia de Páscoa, eles separam uma taça de vinho para Elias, uma cadeira para Elias. A expectativa do povo judeu até o dia de hoje, século 21, é que, entre aspas, um Elias de Deus vai vir antes de chegar o Messias. Um outro grande profeta de Deus vai vir antes de chegar o Messias. E alguns diziam, é Elias. E isso era um elogio, na realidade. Esse é o grande profeta de Deus que está vindo antes do Messias, não sabendo eles que de fato aquele ali era a coisa esperada. Outros ainda, eles dizem, outros dizem Jeremias. Mas qual a relação de Jesus com Jeremias? Não sei se você sabe, mas se você já estudou a Bíblia um pouco mais do que 2 dias, você já chegou a alguma informação que as pessoas têm a respeito do profeta Jeremias. Eles têm um apelido para o profeta Jeremias. O profeta chorão. O profeta chorão. O profeta que se condói com a necessidade do povo. O profeta que se sente ofendido quando o povo está sendo machucado. E Jesus se sentia assim, o defensor dos fracos e oprimidos.
Tem gente que hoje é defensor dos frascos e comprimidos, né? Tem tanta gente doente o tempo inteiro. Defensor dos fracos, talvez esse Jesus seja Jeremias, uma reencarnação de Jeremias. E por último uns falam, não, ele não é nem Elias, nem João Batista, ele é um dos profetas, é um profeta, é alguém que veio de Deus para poder falar. Isso é o que eles dizem. E Jesus faz uma pergunta para eles, e vocês? E vocês? Eu pego a pergunta de Jesus e coloco para você. E vocês? O que você pensa? O que você pensa? Quem é Jesus? O ser humano, querendo ou não, satisfeito ou não, de alguma forma Jesus influencia a vida dele. Nem que seja quando ele está escrevendo a data. Porque o ano que nós vivemos é esse ano depois de Cristo. Depois de Cristo. O mundo, querendo ou não, Jesus faz parte da vida dele. Aí uns vai falar, não, mas Jesus nasceu, já era o ano segundo dessa nossa era, uma complicação danada, calendário juliano, calendário gregoriano. Esquece disso. Nós estamos depois de Jesus. E o calendário é dividido em antes ou depois de Jesus. A resposta que você dá para essa mesma pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, e essa pergunta faz isso, separa discípulos de multidão. Multidão tem respostas. É um profeta. E as pessoas falam isso hoje. Não creio em Deus, não. Acredito em Jesus. Tem mais evidências do homem chamado Jesus do que de qualquer dos filósofos que influenciaram a história, incluindo Sócrates e Platão, que viveram antes de Jesus. Tem mais evidências históricas de Jesus do que desses homens. Não tem como negar o Jesus histórico. E o mundo fala, foi um profeta. Foi um profeta de Deus. Foi um profeta de Deus. Dividiu a história. Não necessariamente Deus, alguns dizem. E isso é a multidão. Os discípulos, o que os discípulos dizem? Aliás, a pergunta que Jesus faz para eles é, quem vocês dizem que eu sou? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Agora, de fato, andando 25 milhas a pé para um lugar distante, separado da influência dos judeus, sem medo da multidão, Jesus pergunta para eles, me diz se eu fiz o meu trabalho em de fato dizer para vocês quem eu sou. Quem vocês dizem que eu sou? Depois de andar comigo esse bom tempo, depois de ver as coisas que eu fiz, depois de experimentar as coisas que só comigo vocês puderam experimentar. Quem vocês dizem que eu sou? Sabe quando a gente está na escola e os professores fazem as perguntas e a gente está assim meio na dúvida, e quando olha para a gente abaixa a cabeça e dá aquela despistada? Eu imagino que os discípulos fizeram isso. Quem vai responder? Que batata quente que chegou na nossa mão? Quem que a gente vai dizer que ele é? Quem que a gente vai dizer que ele é? Jesus espera que a sua resposta seja diferente, que a sua resposta não seja a mesma resposta da multidão. Jesus espera que você tenha uma resposta para essa pergunta. Você, quem você diz que Jesus é? Você, coloca seu nome na lacuna. Eu, fulano de tal, quem eu digo que Jesus é? Simão Pedro respondeu. Por que é importante para a gente poder saber que esse tal de Simão Pedro respondeu? Esse é o sujeito que, num ditado, a gente, num ditado bem brasileiro, a gente fala trocar os pés pelas mãos. Num ditado bem americano, ele fala colocar o pé na boca. E alguns dizem, a boca de Pedro tinha um formato de pé. De tanto que ele colocava o pé dele na boca. Simão Pedro é quem dá a resposta, e os outros discípulos falam, o que vai sair desse sujeito? O que ele vai falar? O que ele vai falar? Simão Pedro dá uma resposta. A resposta dele é tão precisa, a resposta dele é tão eficaz, é tão em cima da risca. Jesus, muito provavelmente, quando Simão Pedro responde, sai um peso de cima dos seus ombros. Não um peso igual ao peso da cruz, porque a cruz ele continua tendo que carregar. Mas quando Pedro responde, Jesus pensa consigo mesmo. Isso é eu que imagino, a Bíblia não conta isso. Eu fiz o meu trabalho com esses homens.
A resposta de Pedro é tão precisa que alguns chamam de a grande descoberta. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que você diria a respeito de Jesus? Você, com o nome na lacuna. Essa resposta de Pedro é uma resposta que satisfaz o seu próprio pensamento? Amém? Amém? Essa resposta, quem é Jesus? O Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Mas essa resposta de Pedro indica que Pedro reconhecia Jesus como o prometido de Deus, o Deus conosco, ou o Emanuel, o Salvador que viria, a esperança das nações. É esse Jesus, que é o Jesus que você crê ser esse Jesus, ou é o histórico? Se é esse daqui, o que Pedro estava dizendo era como se ele tivesse dito: eu peguei a ideia, Jesus. Eu peguei a ideia. Talvez ele deu um high five no Senhor e falou: relaxa, Senhor, eu peguei a ideia. Peguei, nós pegamos. E talvez quando Jesus estava assim com medo, ele falou: te enganei, eu peguei a ideia, Jesus. És o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é ninguém desses que o mundo está dizendo, embora fossem elogios, não eram elogios o suficiente para representar o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, com a boca no formato de pé, entendeu a história. Sabe uma coisa? E muitas horas e muitas vezes na minha vida, a minha boca tem formato de pé. Porque eu falo coisas, eu penso coisas, eu ajo de maneira insensata. E se você está olhando para mim me achando com cara de idiota, você também faz a mesma coisa. Mas essa mesma declaração de Jesus pode ser verdade para nós dois. Jesus responde para ele: feliz é você, Simão. Feliz é você, Simão. Eu acho legal que o texto bíblico, Mateus narrando esse texto, aliás, isso me faz lembrar da época que eu estava me preparando para entrar na universidade, eu fazia um curso, e um dos meus professores, ele falava muito rápido. Vocês já tiveram com alguém assim que fala muito rápido, né? E ele falava muito rápido, ele dizia o seguinte: você anota tudo que eu estiver falando. Quando eu parar para respirar, você coloca uma vírgula. E Mateus faz mais ou menos isso aqui. Jesus respondeu: feliz é você, Simão. E Mateus coloca uma vírgula e acrescenta uma outra informação: filho de Jonas. Se a sua versão da Bíblia é uma versão mais antiga, tem escrito: feliz é você, Simão, Bar Jonas. Se a sua versão é uma versão ainda mais antiga ainda, daquele tipo que só colecionador da Bíblia tem, Simão Barionas. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Aí você é estudioso da Bíblia, e é curioso tanto quanto eu, o que o pai de Pedro tem a ver com essa história? O que o pai de Pedro tem a ver com essa história? Para que Jesus tem que trazer a história, o pai de Pedro? Alguns dizem o seguinte: não, muito provavelmente Jesus queria destacar especificamente quem era o Simão com quem ele estava falando, porque a informação que Jesus vai dar daqui para frente é muito importante. E Jesus queria destacar quem de fato é o Simão, é esse Simão, filho de Jonas, porque o outro Simão era um ativista político, o apelido dele era o Zelote. Se fosse nos dias de hoje, não vou entrar em motivo político aqui não, de que partido que ele é? Ele era um ativista político, Simão Zelote. Alguns pensam assim, outros dizem: não, isso é uma coisa que só Mateus que destacou, porque Mateus queria destacar quem era o Simão. Pensa bem, eu e você, os dois já estavam num bate-papo. Para que ele precisava destacar de quem era o pai de Simão? Dar o sobrenome dele. Aliás, quando eu era criança, eu pensava que Jesus era paraense. Tem uns paraenses aqui, né? Eu pensava que Jesus era paraense. Porque todo mundo fala que Deus é brasileiro. Jesus nasceu em Belém, deve ser no Pará, né? Deve ser lá, só pode ser lá, né? E eu pensava esse negócio, mas se você pensar aqui nessa história, Jesus não está muito paraense, ele está mais para mineiro.
É porque já reparou que em Minas ninguém tem sobrenome? É tudo assim, o nome da mulher do fulano, ou o homem da fulano. Ah, é a Maria do sou não sei o que lá, é o sou João da dona não sei o que. Mas a prova de que ele não era mineiro, aqui, só, eu sou mineiro, tá? Eu gosto de falar dos mineiros por causa disso. A prova de que ele não era mineiro, porque se ele fosse mineiro, ele ia falar assim, Simão, filho do Joaninha, porque lá todo mundo tem apelido assim. Jesus está dando uma genealogia para Pedro. O que Jesus está falando com ele é o seguinte, você, Simão, tem um pai aqui nessa terra. Você, Simão, é homem como qualquer um outro homem. Guarda isso na sua mente. Você é ser humano como qualquer um outro ser humano. Guarda isso na sua mente, porque as informações vão ser interessantes. E Jesus salienta para Pedro, humano comum. Você é humano comum. Você é humano comum. Mas isto não foi revelado a você por carne ou por sangue. Não foi um ser humano comum, não foi a sua natureza comum, não foi o fato que seu pai é terreno, de que você morou aqui, nasceu aqui, que você entendeu essa resposta que você está dando. E ele termina dizendo no verso 17, mas por meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, o que Jesus dizia para Pedro era, o ser humano comum é incapaz de fazer essa descoberta, a não ser que seja pelo Pai que está nos céus. O ser humano comum não tem condições de fazer essa descoberta. Você, por si só, com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com todas as formações, as graduações ou as faltas delas, você não tem condição de chegar a essa conclusão por você mesmo, a não ser que é pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém, diz a palavra de Deus, confessa Jesus como Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Ninguém confessa que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Alguém só é capaz de fazer essa descoberta pelo Espírito, que alguém chegue a essa conclusão. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás é astuto. Desde o princípio, ele engana e tem enganado as pessoas, até o dia de hoje. E o que ele faz com você, ele faz comigo, ele faz com todas as outras pessoas, ele tenta colocar dúvida em você, ele tenta colocar dúvida no seu coração. E embora você já tenha chegado a essa conclusão de que Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, Satanás coloca dúvida no seu coração e diz, mas será que você realmente tem esse relacionamento com Jesus? Você está mais perdido do que tudo, você pensa bobeira, você faz loucura, você age precipitadamente, você tem vícios. Não tem como você saber que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você não tem relacionamento, você não tem relacionamento com Ele. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, você só é capaz de chegar a essa conclusão se o meu Espírito agir em você. Aí você pergunta para mim, mas se o Espírito de Deus age na minha vida, por que eu tenho tantas essas dificuldades? Talvez seja a hora, e talvez seja a razão, pela qual Deus quer que você entregue a sua vida para Jesus tomar conta. Não só confessar que Ele é o Senhor da sua vida, mas deixar que de fato Ele tome conta. Assim como Jesus fez com os discípulos, levou para um lugar distante em algumas horas, o que Deus faz comigo e o que Deus faz com você é te levar para um lugar distante, um lugar diferente, um lugar onde você não tem as influências ou as mesmas influências das pessoas com quem você convivia, para que você tenha uma experiência diferente com Ele. Talvez seja essa a razão pela qual a maioria esmagadora de vocês estão num país diferente de onde vocês nasceram, ou em relacionamentos com pessoas diferentes das quais vocês conviveram a vida inteira. Jesus faz agora uma declaração ainda um pouco mais complicada. Ele fala, eu digo que você é Pedro. Aí os historiadores, os analistas do texto bíblico, de textos originais, eles começam as suas análises dizendo, Jesus faz um paralelo de palavras. Pedro, no grego, é
Petrus, que é muito parecido com a palavra para pedra, e é onde ele vai começar todo um pensamento. O pensamento que Jesus abre aqui separa o cristianismo em diversas faces. Coloca o povo evangélico todo num canto e todos os outros povos numa outra coisa, num outro lado. O que Jesus fala com ele é: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí começa a dividir o povo de Deus num monte de lugar diferente. Só nessa informação de Jesus. A maior dúvida de todos os tempos, nesse texto, um dos textos mais difíceis da palavra de Deus, de alguém entender e de alguém explicar é: que pedra é essa? Quem é essa pedra que Jesus está dizendo? E uns dizem que essa pedra é Pedro. E diz que toda a fé cristã está baseada em Pedro. E aqueles seguidores de Jesus que usam o evangelho como sua base, diz: não pode ser, Pedro é tão falho quanto a gente. Toda uma estrutura, se tivesse baseado em Pedro, desmontaria, porque ele era falho, porque ele era fraco, porque ele não tinha condições de fazer assim. Outros dizem: não, essa pedra é Jesus. É Jesus. E de fato a Bíblia diz para a gente que a pedra é Jesus. O apóstolo Paulo fala disso. Ele é a pedra que foi colocada como a pedra angular. Ele é aquela que os edificadores rejeitaram. Outros dizem: não, essa pedra não é Pedro, essa pedra não é Jesus, essa pedra são as palavras da confissão de Pedro, que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base da igreja de Deus. Cristo, o Filho do Deus vivo. Outros falam: não, nada disso, não é Pedro, não é Jesus, não são as palavras da confissão de Pedro. Essa pedra é a fé de Pedro, a fé que ele teve para poder dizer. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês: esses discípulos no início e no relacionamento deles com Jesus, a última coisa que eles precisavam para crer é fé, porque estavam vendo as coisas que estavam acontecendo. A última coisa que eles precisavam era fé. Eles estavam experimentando o que todos os apóstolos diziam, e alguns deles escreveram. A palavra deles era mais ou menos o seguinte: o que nós vimos e o que nós ouvimos, isso é o que nós contamos para vocês, para nós e para outros que não tiveram a oportunidade de ver Jesus de perto e de ouvir diretamente da boca dele. O que nós vimos e ouvimos não é o que nos contaram, não. Não é o que. Fé era a última coisa que eles precisavam. Eles estavam vendo, eles estavam experimentando diretamente com eles, no dia a dia deles. Aí outros dizem que, ainda de uma forma muito especial, que essa pedra era de fato Pedro, no aspecto que Pedro foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daí, aliás, quando nos textos bíblicos a gente fala, a palavra de Deus fala a respeito do fundamento dos apóstolos, está fundado nos apóstolos, uns dizem, é disso aí que ele estava falando. Não importa em qual dessas categorias que caia para você quem é a pedra, deixa de funcionar aqui. Não para o seu pensamento aí baseado em quem você acha que é essa pedra. A pedra principal vai ser sempre, continuará sempre sendo Jesus Cristo. Aleluia, né? Aleluia. Filho, se eu estivesse na igreja pentecostal, eu ia levar meia hora para continuar aqui. De tanta gente que está aleluia, né? A pedra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E essa é a base que nós temos para que toda a estrutura da nossa fé seja construída em qualquer uma outra pessoa. A nossa estrutura se destrói, porque Jesus é o único que é capaz de deixar uma estrutura de pé. E Jesus continua dizendo no texto: as portas do Hades, diz a Nova Versão Internacional, daí eu edificarei a minha igreja, se é Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu gosto da versão que diz as portas do inferno, se você tiver uma dessas, ou versão revista corrigida ou atualizada, as portas do inferno não poderão vencê-la. Hades e inferno são coisas diferentes. Na maioria das vezes, embora algumas vezes elas sejam a mesma palavra, ou referencia a mesma coisa, mas na maioria das vezes Hades se referencia à morte ou à sepultura. Daí inferno e sepultura são coisas totalmente diferentes. Embora nós todos iremos para a sepultura, eu espero Jesus voltar e eu vou vivo, antes da minha filha fazer 16 anos.
embora nós todos iremos para a sepultura, eu espero que nenhum de nós vá para o inferno. Amém? Amém? São coisas diferentes, mas mesmo que esse texto, embora a maior parte das versões fale inferno, mesmo que estivesse falando só da sepultura, as portas da sepultura não têm poder sobre a igreja, aleluia, porque não tem mesmo, porque nós temos vida eterna, garantida em Jesus Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo, nós temos vida eterna. Mas se é inferno, como é a referência para este texto, é mais interessante ainda. Se você já fez, se é membro aqui da igreja, se você já fez classe de integração aqui na igreja, eu ou quem deu a classe para você, te fez essa pergunta nesse texto. O que você pensa a respeito desse texto? A maioria das pessoas sai com uma história mais ou menos assim. Nós estamos, pastor, firmado nessa rocha, e faz aquela respirada pesada, nós estamos firmados nessa rocha, que é Jesus Cristo, e não tem nada, absolutamente nada, que pode destruir o povo de Deus. Esquece essa bobeira, isso é besteira pregado para você. E esse texto não tem nada a ver com isso. Qual foi a última vez que você viu porta brigando com alguém? Quando a última pergunta que eu fiz isso, você que não foi em briga de casal lá na minha casa. Porta briga com todo mundo lá. Porta é para defender, gente. Não tem porta que sai lutando com ninguém. Porta do inferno não vai prevalecer, porque a igreja vai destruir as portas do inferno. É isso aí. É Jesus que edifica essa igreja, e as portas do inferno não têm poder sobre a vida da igreja, porque a igreja destrói o inferno. A igreja destrói o inferno, porque nós somos baseados em Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem confessa Jesus Cristo, guarda isso, sempre derrota o inferno. Se você confessa Jesus Cristo na sua vida, você só é capaz de confessar Jesus porque o Espírito Santo de Deus age em você. Senão você sai com aquela conversa, hoje não, talvez um outro dia, quem sabe. Mas se você confessa Jesus, você é vencedor, porque a palavra de Deus nos garante, não sugere não, ela garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aí você fala, mas por que então que eu vivo perdendo as minhas batalhas para o diabo? Eu vou te falar por que você vive perdendo as suas batalhas para o diabo. Sabe por quê? Porque você está tentando lutar as suas batalhas com as suas próprias forças. Esquece disso. Desista de lutar com as suas próprias... Desista de lutar contra os seus vícios com as suas próprias forças. Você bebe demais, você fuma, você assiste pornografia, você joga um monte de jogo diferente. Você é preguiçoso. O pessoal pensa que vício é só outras coisas, né? Você passa mais tempo fazendo qualquer uma outra coisa do que dando atenção à sua família. Isso tudo é vício. Isso tudo é vício. E é tudo vício que enquanto você estiver tentando lutar com as suas próprias forças, você vai perder. Mas a hora que você disser, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu confio a minha vida a ti, você vai começar a ser vencedor. Aleluia, né? Aleluia. Agora, se estava complicado, a coisa fica pior ainda. Olha o que ele fala. Bate-papo de Jesus com Pedro, filho de Jonas. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Se você não sabia de onde saiu aquela história, aquele pensamento que São Pedro carrega a chave, é daqui. São Pedro, é daqui. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. Olha que coisa. O que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Que poder que o Pedrão tinha. Que poder que Jesus acabou de entregar para Pedro. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente pensa assim, quando a gente lê o dito do direito, né, e a gente aproveita em toda e outra e qualquer interpretação de texto, a gente diz o seguinte, que um texto fora de contexto se torna um pretexto. Você pega um texto, se você pegar texto da Bíblia isoladamente, você pode fazer com ele o que você quiser. Aliás, tem aquelas pessoas que abrem a Bíblia assim, vou abrir a Bíblia hoje e vou ver o que Deus está falando comigo. Aí o sujeito abriu a Bíblia, e quando ele abriu, ele leu justamente assim, e foi Judas, e suicidou-se. E falou, credo, não quero esse negócio não, que coisa mais ruim, eu até arrepio, que foi Judas e suicidou, quero esse negócio não. Aí quando ele abre de novo, ele abre lá no final da história do bom samaritano, né, que Jesus está perguntando, fala, quem você acha que é o próximo? E quando ele fala, vai tu e faz o mesmo. Nem isso não é para mim não. Quando ele abre uma outra terceira vez, fala, agora vai ser, não deixe para amanhã o que você pode.
Você pode fazer pretexto de tudo e qualquer coisa, você pode usar a Bíblia para... As pessoas usam a Bíblia para roubar a igreja, para colocar medo no inferno nas pessoas, ao invés de colocar um relacionamento com Jesus. Você pode usar os textos para qualquer coisa, e as pessoas usam esse texto para dar para Pedro mais autoridade do que o que Jesus tinha dito, porque daqui a pouco você vai descobrir que Pedro não está sozinho nessa história. Pedro e todos os outros discípulos, 2 capítulos para frente, de onde a gente está, recebem essa mesma autoridade. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. E isso é uma autoridade que chega para nós também. Por isso você nunca deve tomar decisão sozinho. Porque, aliás, é curioso isso. E vou misturar aqui ensino com palavra para você poder... Se você já usou isso, você é crente velho, você já usou. Se você é crente velho, vindo de igreja pequena, você já usou mais ainda, eu vou te falar. Foi a última vez e não fala comigo. Pelo amor de Deus, não fala mais isso. Crente tem uma mania seguinte, chegou na igreja, tem 3 pessoas só ali, 2 pessoas só ali, como a gente costuma dizer, um gato pingado. Aí já abre o texto bíblico e fala assim, porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus não estava falando nada a ver com isso. Nada a ver com pouca gente em culto. Não me usa mais esse texto para justificar pouca gente em culto. Onde tiver 2, se você estiver sozinho, Deus está com você, sabia disso? Você não precisa de 2 ou 3 para Deus estar com você. Deixa eu calmar aqui, né? Se você estiver sozinho, Deus está com você. Quando Jesus fala isso com os discípulos, Ele estava falando isso. O que 2 de vocês combinarem, está assinado embaixo no céu. O que vocês pedirem, Deus vai fazer. O que vocês ligarem no céu, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Porque onde eu tiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Esse é o texto. Esse é o texto. Não tem nada a ver com pouca gente em culto, não. Não me fala mais isso. Que você vier com esse negócio. Pedro e todos os discípulos estavam ali com essa mesma autoridade, e essa é a mesma autoridade que tem você e eu, e isso é importante, porque as suas decisões, as suas palavras, têm implicações eternas, querido. Tem implicações eternas. Cuidado com o que você decide, cuidado com o que você concorda com seus irmãos, cuidado com o que você ora e diz, porque as suas palavras têm implicação, ou implicações eternas. Agora ele adverte os discípulos depois de ele dizer isso aí. Ele adverte que não contassem a ninguém que ele é o Cristo. Eu vou falar isso para você, isso é como se Jesus tivesse chegado para um fofoqueiro e falou com ele assim, estou te contando esse babado aqui, mas não conta para ninguém não. Conta para ninguém não. Eles saíram e contaram só para o amigo mais próximo. E depois para a torcida do Flamengo. Não tem nenhum flamenguista aqui, está vendo? Só eu. Não conta para ninguém essa história. Porque não era ainda a hora dele ser revelado assim. Eles sabiam. Pedro, o com a boca do formato de pé, foi o primeiro a confessar isso, a entender isso, a declarar isso. Talvez os outros pensavam, mas eles demoraram em dizer. Pedro foi o que fez essa declaração. E sabe o que Jesus fala para você e fala para mim? Hoje ele diz para você, anuncie para todo mundo. Anuncie para todo mundo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Anuncie para todo mundo. Anuncie com a sua vida, com o seu modo de ser. Anuncie com as decisões que você toma. Quem é Jesus para você? É só aquele que dividiu a história, ou de segunda a sábado à noite ele tem efeito na sua vida? Que domingo de manhã todo mundo é de Jesus. Domingo de manhã Jesus toma decisão na vida de todo mundo. Mão para cima, olhos fechados. Joelhos dobrados, todo mundo é de Jesus. Quando chega na segunda-feira, a coisa pega. É outra história. Quem é Jesus para você? Quem você diz que Ele é? E uma pergunta dele para você, quem você diz que eu sou?
Que a nossa vida seja, de fato, a resposta da grande descoberta de Pedro: é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o ungido de Deus, é aquele que era sua palavra, era profecia, se torna carne, habita entre nós, veio trazer salvação, ele é a esperança das nações, é a esperança da minha vida. Quem é Jesus para você? Ele não pode ser simplesmente um ícone da história. Ele tem que ser aquele que toma as decisões mais difíceis da sua vida. Amém? Amém? Que você saia daqui, e que quando você chegar do lado de fora, e que na primeira ligação telefônica que você receber, na primeira mensagem de texto que você receber, no primeiro e-mail que você receber, quando você for responder, que você responda com as palavras sábias e as atitudes sábias daquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que mora dentro de você. E se ele não mora dentro de você ainda, é a hora de você tomar essa decisão. Porque aí é a única hora em que a sua vida se torna eterna. E as portas do inferno não vão ter poder sobre você. Amém, queridos? Quem é Jesus para você? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez.